Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a luz menor leva a luz maior. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, deixem o like, né? Quem não se inscreveu no canal, aproveite já se inscreva, compartilhe o vídeo e não esqueça de depois, se quiser, né, comentar o vídeo, também fique à vontade. Então foi uma oração para começar. Querido Deus amado, ilumine mais uma vez o seu mensageiro aqui falando, que o Espírito Santo fale mais uma vez através da minha boca, que eu seja apenas mais um instrumento, mais uma vez, do Senhor, que ilumine a mim e as pessoas que estão me ouvindo, para que todos nós possamos aprender, que nossa mente seja aberta para enxergar a mensagem oculta e aprender toda a verdade e pôr em prática em nossas vidas. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, eu oro e agradeço e glorifico. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o que seria a luz menor nos leva à luz maior? Nós podemos dar vários significados para essa, né, mais significado para essa frase. Vamos pegar a seguinte coisa. Quem seria a luz maior? Seria o nosso destino. Seria a quem nós devemos alcançar para chegar na vida eterna, ou seja, Jesus Cristo. Né? Nós podemos usar ele como uma luz maior. E quem é a luz menor? Nós podemos usar neste contexto a luz menor sendo quem? Nós, cristãos, verdadeiros e sinceros. Aqueles que têm o seu trabalho missionário, cada um com a sua função. Eu tenho meu trabalho missionário da maneira que eu gravo essas meditações, né? Falo com as pessoas sobre Deus, entendeu? E quero aproveitar do meu trabalho como professor na escola também, para também tentar levar alguma coisa sobre Deus para os alunos, por que não? Né? Então, eu tenho esse trabalho missionário, tem aqueles que fazem reportagem, tem aqueles que são pastores, tem aqueles que se dedicam aos programas da televisão, como nós tivemos no Novo Tempo, cada um tem o seu trabalho missionário, tem aqueles que ao invés de gravar vídeos como eu e levar a meditação, também escrevem, né, as mensagens. Todos nós juntos somos a luz menor, que nós, com a nossa pequena luz que nós temos, podemos levar a luz maior, que é Jesus. Captam? Então, com o nosso trabalho missionário, às vezes com as nossas ações, né, já vi pessoas que se converteram apenas de ficarem observando uma outra convertida. A pessoa nunca falou um A sobre isso. Uma pessoa. E a pessoa se converteu de ver a pessoa, as mudanças que houve na vida da pessoa com a conversão, quem a pessoa estava sendo, e levou a pessoa à conversão. Às vezes você não precisa nem abrir a boca para converter alguém. Só a sua luz é suficiente. Né? Nós também, queridos irmãos, podemos olhar, né, a luz menor na Bíblia e a luz maior, a Trindade. Né? Ela também pode ser dessa maneira. Né? Então, a gente vai vendo, né, significados. Mas para quem é adventista como eu, tem um outro significado também essa frase, que seria: Ellen White é a luz menor, que nos leva à luz maior, que são as escrituras sagradas. Né? Muita gente acusa os adventistas de adorarem Ellen White, ela é a deusa da adventista, eles adoram Ellen White, né? Eles são uma seita, a Ellen White é tudo, o nosso deles, as outras deles são baseadas em Ellen White, nada de Bíblia, e aí que vocês se enganam. Quem quiser ler o livro Nisto Cremos, vocês vão ver as crenças da Igreja Adventista neste livro, né? E que nenhuma delas é baseada em Ellen White. As crenças da nossa igreja são baseadas na Bíblia, né?
Nós vemos Ellen White como uma profetisa não canônica, né. Ou seja, como outros na Bíblia. Quantos profetas não canônicos nós tivemos na Bíblia, ou profetisas, né. A profetisa Ana, por exemplo, que estava lá perto do templo, quando Jesus foi levado lá para Maria e José para ser apresentado a Deus, que ela profetizou sobre Jesus para Maria e para José, ela era uma profetisa não canônica. Ela escreveu algum livro na Bíblia? Não, mas ela é considerada uma profetisa. Muitos dos apóstolos de Jesus são considerados profetas não canônicos. Por exemplo, André, que não escreveu nenhum livro da Bíblia. Os Tiagos, maior e menor, não escreveu nenhum livro da Bíblia. O Tiago que escreveu foi o Tiago Justo, irmão de Jesus. Então, os dois apóstolos não escreveram. Aí você tem Bartolomeu e Natanael, não escreveu livros na Bíblia. André não escreveu livros da Bíblia. Felipe não escreveu livros na Bíblia. Simão Zelotes não escreveu livro na Bíblia. Judas Tadeu não escreveu livros na Bíblia. E, no entanto, não deixam de ser apóstolos e profetas, né? E aí você tem, no Velho Testamento, você vê, por exemplo, Débora. Débora era uma profetisa não canônica, ela não escreveu livros na Bíblia. Elias era um profeta não canônico, ele não escreveu livros na Bíblia. Natã era um profeta não canônico, ele não escreveu livros na Bíblia. Eliseu, ele também era um profeta não canônico, também não escreveu nenhum dos livros do cânion da Bíblia, né? Fala não canônico porque não escreveu os livros do cânion. O cânion são as escrituras sagradas. Então, queridos irmãos, a gente vê que a Bíblia apresenta vários profetas não canônicos. E por que então não considerar uma mulher com com o que ela escreveu, não tendo praticamente estudo nenhum, como uma profeta? Antes de vocês criticarem ou apontarem o dedo para alguém que tenha uma fé, que tenha algo, de uma pessoa, estude sobre aquela pessoa. É como eu sempre falo, nós temos que estudar para compreender o que nós temos que falar. Eu não posso chegar, por exemplo, e falar assim, que o bispo da Igreja Universal é um salafrário. Não. Como é que eu posso falar que ele é um salafrário se eu não conheço o cara? Não posso falar. Eu tenho que estudar sobre ele, quem ele é, de onde ele veio, as coisas para mim poder dar um veredito sobre ele. Tenho que investigar. Agora, eu não posso simplesmente chegar e falar que ele é isso, que ele é aquilo outro, né? Tu entende? Ou bispo de qualquer outra igreja, se é universal, pode ser qualquer outra igreja, né? Mesma coisa acontece com Ellen White. Quando você olha os textos que ela escreveu, por exemplo, eu estou lendo um livro dela agora para o meu curso de teologia, chamado, como é que é? Testemunhos de um lar cristão, não, Fundamentos de um lar cristão, se não me engano é isso. Esse livro é um livro maravilhoso, todo mundo deveria ter esse livro de cabeceira. Ele ensina nada mais, nada menos, ele tem ensinamentos para que a gente possa ter uma família mais bem estruturada, feliz, como nós devemos guiar os nossos filhos, que nós devemos servir como exemplo. Quando você lê um livro como esse, você vê uma mulher falando só coisas boas. Por exemplo, esta mulher escreveu coisas sobre saúde que a ciência só foi divulgar esses acontecimentos, foi descobrir essas coisas mais de 100 anos depois da morte dela, não da Ellen White, não 100 anos depois do que ela falou, da morte. Então, ela falou isso, depois passou um tempo, ela morreu, e depois conta mais 100 anos ainda para a ciência ter colocado ter descoberto, né, e jogado na mídia. Aí eu falo para você, como que uma mulher que mal tinha quarta série poderia saber dessas coisas? Ah, deve ter estudado muito, lido muitos livros, mas tem um pequeno detalhe. Ellen White, ela sofreu uma espécie de atentado, né? Porque uma pessoa dar com uma pedra numa pessoa, podemos dizer assim, é um atentado, né? Alguém jogou uma pedra nela, bateu na sua cabeça, ela ficou inconsciente, em coma por um tempo, e depois disso ela não conseguia mais gravar as coisas na escola. Então ela estava estudando, mas ela não lembrava de nada. Então foi onde ela abandonou a escola. Então ela era praticamente semi-analfabeta, né? Ela não chegou nem a completar o quarto ano, né? Tem um filme sobre ela no YouTube, você encontra esse filme. Ah, agora, queridos irmãos, eu já consigo.
Leia um pouco sobre as coisas dela e me diga como que uma mulher semi-analfabeta pode escrever coisas como ela escreveu sobre ciência, sobre educação, sobre tudo. E tem um livro específico dela, chamado Atos dos Apóstolos, onde ela explica muitas coisas da Bíblia. Tem um livro, Desejado de Todas as Nações, onde ela também explica várias coisas da Bíblia e ainda acrescenta muita coisa sobre Jesus. Quando você vai lendo, você vai vendo que ela vai tentando explicar as coisas, para ter o patriarca e os profetas, né? Então você vê que Ellen White foi uma mulher que ela escreveu livros como um ministério. Então nós usamos os livros dela como um ministério dela. Então, através das escrituras dela, a gente junta alguns textos bíblicos para tentar enriquecer uma pregação, para tentar incorporar mais, mas não que os livros dela estão sendo usados no lugar da Bíblia, não é isso, né? Ela própria sempre dizia que o livro sagrado é a Bíblia, que nunca trocassem os livros sagrados, a Bíblia, aliás, o livro sagrado, a Bíblia, pelos livros dela. Tá? Ela própria dizia isso, porque a Bíblia é o livro de Deus, ele foi inspirado. Os livros de Ellen White, nós também, para quem acredita nela como uma profetisa, entendemos que eles também são inspirados, porém, é uma outra coisa. O cânon sagrado é a Bíblia, né? Então, é como eu falei, é o título dessa meditação. Ellen White é a luz menor que nos leva à luz maior, entendeu? Então, através do ministério dela, através dos nossos próprios ministérios, nós adventistas vamos caminhando em busca da verdade divina, né? Mas nós temos que lembrar uma coisa, queridos irmãos, nem todos que conhecem a verdade, que possuam a verdade, têm o testemunho de Cristo. Ou seja, não basta que você conheça a verdade, que você possua a verdade, mas você precisa viver esta verdade. Você precisa dia a dia, demonstrar na sua vida esta verdade. Não basta que você saiba da verdade, que exista a verdade. Então, quer dizer, não é porque uma igreja possa pregar, ter nas suas doutrinas tudo o que é verdade sobre a Bíblia, que ela tem profecias, que ela tem testemunho de Jesus. Ou seja, que ela está realmente sendo uma igreja de Deus. Por quê? Porque essa igreja precisa viver a verdade. E viver a verdade é muito mais difícil que você conhecer a verdade. É preciso que você aceite ela, que você ponha em prática na sua vida, que você deixe que ela vá te moldando aos poucos. Porque ninguém nunca, nem Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, nem ele conseguiu aprender tudo o que ele precisava aprender. Se, se Matusalém tivesse, por exemplo, vivido até hoje, é, tivesse nascido a 979, né, acho que é o tempo que ele viveu, anos atrás, 1980, não lembro agora, mas o tempo que ele viveu atrás e vive até hoje, morresse hoje, mesmo assim, ele teria acesso a todos os textos, escrituras que nós tivemos acesso. Mesmo assim, ele não saberia tudo. Então, imagina nós, que estamos só engatinhando, estamos 3 anos em estudo. Não dá, gente. Entendeu? Nem que tivesse nascido num berço de estudos, tá entendendo? Não dá. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos limitados. Nós, seres humanos, somos limitados. Então, nós vamos aprender coisas. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende novas coisas. Entendeu? A gente pode ler a Bíblia 10 vezes vai ver novas coisas. Entendeu? E cada vez que você lê com um olhar diferente, né? Agora, estudar a Bíblia é uma outra coisa, né? Então, quando a gente estuda, a gente vai estudar um versículo com um olhar. Depois a gente pode estudar o mesmo versículo com outro olhar, entendeu? Que nem, por exemplo, a história de Davi, eu posso estudar ela com vários olhares diferentes, né? Olhar de temência a Deus, um olhar de derrapada ali do pecador, né? Quando ele adultera com Batseba e manda matar Urias, o Eteu. Eu posso olhar que que não, usar a história de Davi também para falar sobre
que não é a porte físico, a força física que vai demonstrar quem é uma pessoa, mas sim o caráter, né? Já que o Davi era baixinho, Davi era magrela, quando ele foi ungido rei de Israel, era um pastor de ovelhas, enquanto o irmão dele mais velho era um guerreiro alto, forte, fala-se que ele era boa pinta, então, né? Aos olhos humanos, a Oliabe, né? Oliabe, o mais velho de Davi, era muito mais perfeito para ser rei do que Davi. Tanto que Samuel, quando vê ele, fala, é esse que Deus escolheu. Mas Deus fala para ele, não, Samuel, não é esse. Né? Vocês olham, vocês humanos enxergam com os olhos humanos, mas enxergam o exterior. Mas eu olho com os olhos divinos, eu enxergo o interior, ou seja, o caráter. Oliabe não era um cara de caráter temente a Deus, né? Então, se Deus tivesse escolhido Oliabe como rei, muito provavelmente ele teria ido no mesmo caminho de Saul ou até pior, né? Agora, ele sabia que Davi não, que Davi andaria nos seus caminhos. Deus enxergava isso em Davi, por isso ele escolheu Davi. Mas então por que ele escolheu Saul, né? Talvez que naquele momento não tinha um alguém melhor ali em Israel no momento. Deus estava preparando um caminho já para Davi, né? Deus sabia que de início Saul ia bem, né? Tanto que quando Saul começa a descer, Deus enfia aqui na vida de Saul Davi, para que Davi já, na verdade, você vê que quando Saul cai em decadência, Davi já estava governando por trás de Saul. Saul, ele estava ali como um rei simbólico, ele que era o rei, dava as ordens, mas quem liderava os exércitos, quem ia para a guerra, quem vencia a batalha, quem matava 30 mil, como dizia a música, Saul matou 10 mil, mas Davi matou 30 mil, era Davi. Ele que era praticamente um general ali, abaixo de Abner, né? Que era o general, né? O comandante do exército. Davi que fazia tudo ali. Então, ele praticamente já era o rei. Quando Saul caiu em decadência, Davi já estava ali para manter Israel no caminho certo, ali nas vitórias, né? Então, a gente vai vendo a história de Davi, a gente vai vendo vários olhares que a gente pode dar. E assim é o estudo bíblico, queridos irmãos. Então, cada vez que a gente estuda uma parte, você vai tendo um novo olhar, uma nova perspectiva. A primeira vez que eu li a Bíblia como um neném que está aprendendo algo novo. Agora que eu estou lendo a segunda vez, eu estou lendo, né, juntamente com uma igreja que está fazendo o ano bíblico, nós estamos lendo, eu estou olhando com um olhar de podemos dizer, um calouro, né? É um calouro de início de curso, podemos dizer. Né? A primeira vez eu estava começando a aprender, agora eu já sou um calouro de início de curso ali, todo meu, talvez meu segundo semestre, podemos dizer, no curso de faculdade. Então agora eu estou lendo aquele conteúdo já com um outro olhar, entendeu? Então, e daqui a um ano que vem, se eu voltar a ler a Bíblia, já vou ler com outro olhar. Então, nosso olhar vai mudando. Por quê? Porque a gente vai evoluindo, porque a gente vai aprendendo, mas nós nunca somos o dono da verdade. Você vê que doutrinas mudam, né? Então você vê que antigamente, como é que muitas pessoas guardavam o sábado? Da meia-noite à meia-noite, né? Mas aí depois, estudando a Bíblia, percebe-se que o sábado ia de um pôr do sol ao outro pôr do sol, né? Porque quando fala lá que Jesus estava crucificado e os ladrões, ele fala, vão lá e quebrem as pernas dos ladrões, quebrem as pernas dos crucificados, para que eles morram mais rápido, pois o pôr do sol e o sábado se aproximam, para não ter confusão no sábado. E aí é quando os guardas vão lá, quebram as pernas dos ladrões, quando vão quebrar a perna de Jesus, ele já estava morto, né? Então, a gente percebe isso, percebe que na criação fala, houve tarde e manhã, foi o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, então assim a gente entende que deve guardar o sábado. Então,
Passou-se a guardar o sábado do pôr do sol ao outro pôr do sol, né. E assim é, entendeu, meus irmãos? Então, assim é. Então a gente entende que de um pôr do sol ao outro, a gente precisa guardar o sábado. Então, houve uma mudança. Então, cada tempo que passa, a verdade, ela pode ter mutações, como assim? Mudanças, por quê? Porque é de acordo com a realidade. A verdade de acordo com a realidade. Você entendeu? Então, por exemplo, lá na Bíblia fala que não podia acender fogo no sábado. Naquela realidade, naquela época, aquilo era válido. Mas hoje em dia, essa realidade nossa atual, é válido que a gente não acenda fogo no sábado? Não. Por que não? Como é que acendia o fogo naquela época, quando foi dadas essas orientações? Eles tinham que ir para o meio do mato, procurar lenha lá, mato não, né? Procurar algum lugar lá no deserto onde tinha lenha, pegar lá os gravetos, levar para casa, começar a riscar lá, raspar um no outro para fazer o fogo. Aí tinha que pôr óleo nas lamparinas, para acender lamparina, um monte de coisa. E aí então, raspar o passador para dar o fogo para ele ir lá e acender as lamparinas, né? Fazer comida e tudo mais. Você entende por quê? Ah, não pode cozinhar no sábado. Porque para cozinhar eles precisavam de todo esse esforço para acender o fogo, para cozinhar. Você entendeu? Agora, hoje em dia, como é que eu acendo fogo? Eu vou lá no fogão, giro lá o botãozinho, aperto o botãozinho, ele... Para quem não tem fogão elétrico, eu pego o isqueiro, giro ele acende, depois lá acende. Ou se não tem isqueiro, tem o fósforo, também serve. Então eu falo para você, tem algum sacrifício, algo difícil de fazer hoje em dia? Não. Então, hoje em dia, eu posso acender um fogo no sábado? Posso. Eu posso fazer uma comida no sábado? Posso. Eu não estou fazendo nenhum esforço a mais. Compreende, queridos irmãos? Então, mudou. Era uma coisa que era naquela época, mas hoje em dia não é mais. Por exemplo, os sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos para expiação do pecado. Era válido, era uma verdade daquela época. Mas é uma verdade para hoje? Não. Por quê? Porque o sacrifício mora hoje já foi feito, que foi Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado dos, do mundo, né? Como disse João Batista, lá, quando Jesus Cristo chegou para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Então, não é necessário mais sacrifícios, mas naquela época era uma verdade. Hoje não é, né? Quando faz naquela época, o adúltero tem que morrer, tem que ser apedrejado. É uma verdade para hoje também? Não, naquela época era verdade, tinha que ser apedrejado. Hoje não. Por quê? O que, que mudou? Mudou que naquela época Israel é um povo de Deus. E se pegasse uma pessoa adúltera e mantivesse ela lá no meio, aquilo ia acabar contaminando outras pessoas que também iam começar a cometer o adultério. Entendeu? Então, para servir de exemplo, elas eram mortas apedrejadas. Para não contaminar aquele povo que estava no meio do deserto, que não tinha como prender, por exemplo, para uma prisão, ou punir de uma outra maneira. Entendeu? Então, por sua vez, era morte por apedrejamento. Então, muitos dos crimes naquela época eram pagos com apedrejamento, né? Aí o cara pegou, matou outro, tem que morrer. Mas essa é uma realidade para hoje? Não, por que não? Porque o mundo mudou. Porque hoje em dia, o mundo já está totalmente contaminado. Então, eu pegar um cara e matar ele porque ele matou outra pessoa, o que que vai ganhar o mundo com isso? Nada. Você acha que, por acaso, quantos bandidos que já foram mortos por cometer crimes? Isso amenizou algum crime de alguém? Diminuiu a criminalidade? Não. Então, não seria muito mais fácil eu começar a ir nas cadeias, nos presídios, começar a pregar para essas pessoas, levar a mensagem do evangelho, converter essas pessoas, né? E pegar esses ex-presidiários e levá-los nas igrejas e dar o seu testemunho de conversão, de mudança,
e fazer com que outros bandidos, depois desses mesmos que foram convertidos na verdade, possam eles voltarem à cadeia para converter outros presidiários e assim melhorar o nosso mundo? Sim. Eu não posso também levar a mensagem do evangelho às pessoas que não têm acesso, para fazer com que essas pessoas eduquem melhor os seus filhos, os seus jovens, assim como a ter um lar cristão, como está escrito no livro Fundamentos de um Lar Cristão, que estou lendo, e, e fazer com que o mundo melhore desta outra maneira? Claro que sim. Então, são verdades que mudam com o tempo. Muda porque o tempo mudou, porque o tempo são outros, né? Hoje em dia você faz um prato de comida, tá no micro-ondas. Você compra lá a, tem lá a marmitinha lá pronta no mercado, né? Que já vem lá tudo numa marmita, arroz, feijão, tudo pronto ali. Você pega assim pra cá, coisa lá, põe no micro-ondas por 4, 5 minutos e ele cozinha. Aí você vai lá e põe. Você não precisa nem acender o fogo se você não quiser. Então, tem tanta facilidade hoje, né? E eu vejo tantas pessoas reclamando, ai, é muito difícil, trabalho sozinho, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Aí eu olho para vocês. Hoje nós temos geladeira, nós temos micro-ondas, temos air fry, temos forninho, temos fogão elétrico, né? O feijão já não precisa mais escolher, o arroz já não precisa mais lavar. Então você pega o arroz ali, joga um azeitezinho na panela, joga o alho, adoro o alho, joga o arroz, dá uma refogada, põe água, sal e deixa cozinhar. O feijão é a mesma coisa, você adora o alho, né? Quem quiser pôr cebola, põe, né? Eu não costumo pôr cebola no feijão para não azedar, né? É mais para azedar. Aí põe lá o feijão, né? O feijão, põe o alho, adoro o alho, e aí depois você pega, joga, põe a água, põe o feijão que já estava de molho, e põe sal, põe tempero a gosto para cozinhar. Pronto. Então é uma coisa muito rápida, né? Para quem não quiser fazer isso no sábado, por exemplo, se não conseguiu fazer antes, você pode fazer um almoço de preguiçoso, né? Você pega uma panela, põe o arroz para cozinhar, então põe o alho, doura o alho, afoga o arroz. Primeiro você faz o seguinte, aí você vê qual é a mistura que você vai querer pôr nesse almoço preguiçoso. Eu geralmente já ponho carne moída, então eu faço aqui, ó, eu refogo a carne moída no alho, tal, certinho. E aí eu reservo essa carne moída na mesma panela, nem lavo. Já refogo outro alho, ponho o arroz, refogo o arroz naquela panela já, lembrar o gosto da carne também no arroz. Ponho água, e aí eu faço aqui. Deixo o arroz começar a cozinhar e já jogo lá como é que fala? Um pacotinho de ervilha, um pacotinho de milho, um pacotinho de seleta. Ponho aquela carne, misturo tudo e deixo cozinhar tudo junto. Entendeu? Pronto. É, você pode pôr tempero também a gosto se quiser. Páprica, fumaça, orégano, pimenta do reino, comida, põe os temperos que você quiser e deixa cozinhar. Vai ter um almoço ali completo, né? Ali já o arroz, a, a ervilha, milho, seleta, tudo tá ali. Tem seleta, tem cenoura, tem outras coisas, você faz. Né? Você pode pôr grão de bico, né? Tem os pacotinhos de grão de bico. Aí você escolhe o que você quer pôr. Você pode colocar um pepino não, um palmito, né? Você pode pôr o que você quiser. Aí vai a gosto. Em vez de pôr carne moída, vocês podem colocar sardinha, podem colocar atum, podem colocar pedaços de frango, frango desfiado, carne desfiada, peixe. Aí vai de cada um, né? Pode colocar uma carne de soja, né? Às vezes. Vai de cada um. Cada um faz do seu jeito, né? Entendeu? Então você vai fazer um almoço muito mais rápido, numa panela só, suja menos coisa. Então, cada um, queridos irmãos. Então, o tempo vai mudando, as verdades vão sofrendo mutações, vão alterando. Mas a coluna base, essa não muda nunca. A verdade base ali, a coluna base, né? Ela não muda nunca, né? E o que são essas colunas base? Ou a coluna base? É a Bíblia, né? É a mensagem bíblica, é a mensagem do Evangelho, é a verdade dos 10 mandamentos, é a verdade da, da, das leis que nós devemos seguir, de não cair no adultério, do homossexualismo, não se meter com feitiçarias ou com espiritismo, né? Isso inclui também a candomblé, a umbanda, né? Então, enfim,
é não se meter com essas coisas. Então, tudo isso aí não muda, isso é base, entendeu? Então, as leis, não se relacionar com irmãos, com primos, com madrastas, com a mulher dos tios, ou no caso da mulher, o marido da tia, né? Porque ele também é seu tio, a Bíblia fala assim, né? Então fala, a pessoa fala, não, o fulano não é meu tio, minha tia é Beltrana. Ele é só marido da minha tia. Não, ele é seu tio, ele é o marido dela, então ele é seu tio. A Bíblia fala exatamente isso. Não se envolva com a mulher do seu tio, porque ela é sua tia. Não se envolva com o marido da sua tia, porque ele é seu tio. Entendeu? Então, tudo isso fala na Bíblia. Então, cabe a nós seguir, isso não vai mudar. Isso é eterno, não vai mudar. Entendeu? Claro que essa parte de se envolver, mas né, quando estiver no milênio no céu, nós seremos assexuados, não teremos relação sexual, não casaremos. Então, essa parte não vai ter. Mas a lei primordial de Deus, essa é eterna. Nós devemos seguir para sempre. Essa é a verdade. Entendeu? Agora, alguns parâmetros, algumas coisas são alteradas, então muda um pouco, né? Como o caso, os exemplos que eu dei para vocês. Né? Então, queridos irmãos, resumindo nossa meditação de hoje, nós adventistas não vemos Ellen White como uma deusa, nem como o principal da igreja, não somos baseados nessas doutrinas nos seus livros, pelo contrário. Nós temos os livros de Ellen White apenas como instrumento para nos levarmos através da Bíblia à vida eterna. Então, para complementar a Bíblia, às vezes, por exemplo, eu estava com algumas, até falei com vocês outros dias, que estava com algumas dúvidas sobre a história de Caim, né, e Abel, né, tratando sobre o sacrifício deles, né, então eu ando estudando algumas coisas, e a lição das costas da batina dessa semana vai justamente falar sobre esse assunto, né, que eu estava com essa dúvida, e Ellen White também escreveu isso, sobre esse assunto, no livro Patriarcas e Profetas, né, então eu pesquisei no chat GPT, você pode digitar vários assuntos ali e ele te responde, né. E eu perguntei, primeiro eu fiz uma pesquisa sobre Caim e Abel, né, sobre o sacrifício, por que o sacrifício de Abel não foi aceito, e o de Caim sim, né, e vi o que o chat me revelou, né. Depois eu pedi ao chat que me dissesse o que Ellen White fala sobre Caim e Abel, o sacrifício deles no livro Patriarcas e Profetas. E ele me deu também lá apanhado sobre o assunto. Então eu juntei uma coisa na outra, né? Leio textos bíblicos também para chegar a uma conclusão, né? E assim vai. Por quê? Eu pego o Patriarca e Profeta de Ellen White e vejo como o quê? Como uma explicação de uma missionária, né? Eu posso ver como uma explicação de uma profetisa, ou se eu não acreditar como uma profetisa, eu posso ver como uma explicação de uma cristã missionária que deixou um trabalho missionário escrito, entendeu? Que nem, por exemplo, o bispo de Macedo da Universal, vou usar mais um exemplo dele, ele não escreveu livros? Escreveu. Não existe uma Bíblia com comentários de Macedo? Existe, até porque eu possuo essa Bíblia, né? Existe. Então, outros religiosos também escreveram livros, se não me engano, Malafaia também escreveu. Qual o problema? Quer dizer que eu, por exemplo, eu posso escrever um livro também, ou mais de um, né, dando estudos bíblicos, ensinamentos bíblicos nesse livro. Esse livro não pode ser usado como um auxílio para o estudo da Bíblia? Claro que pode. Se ele está sendo baseado numa verdade, eu posso usar a coisa sobre os fora na Bíblia como um auxílio no aprendizado. Mas eu não posso nunca fazer uma pregação, por exemplo, e falar só de Ellen White, né? Hoje no curso mesmo, uma mulher estava falando, eu fui falar, eu fui uma pregação sobre a infância de Jesus. Só que a Bíblia, ela não fala muito sobre a infância de Jesus, não é? Ela fala que Herodes tentou matá-lo, né, como criança, tentando matar as crianças pequenas, que os pais fugiram para o Egito, fala que ele foi levado lá no templo para ser apresentado a Deus, e depois ele volta do Egito, fala que ele foi lá na sinagoga para pegar a sinagoga ainda criança, né, de pouca idade, e só, né, depois já passa para a fase dele adulta. Mas
Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, ela fala sobre a infância de Cristo. Então, se eu creio nela como uma profetisa, eu acredito no que ela está dizendo ali. Você entendeu? Então, ali ela vai me falar um pouco sobre a infância de Cristo. Então, como essa mulher foi fazer uma pregação numa igreja adventista sobre a infância de Cristo, automaticamente a maioria das informações que ela falou eram sobre este livro de Ellen White, né? Só que no meio dessa igreja adventista tinha uma visitante que era de outra igreja. Não vou dizer qual era a igreja dessa pessoa para não falar que estou falando mal. Né? E a pessoa chegou nela depois da pregação e falou: Olha, eu não gostei dessa pregação, porque você falou muito da Ellen White, não usou a Bíblia, né? Mas esse assunto não tinha como ser assim, né? Então, o que geralmente nós fazemos quando fazemos pregações? Nós utilizamos a Bíblia e citamos alguns trechos de Ellen White complementando ali. Trechos que falam na mesma pegada na Bíblia, vocês podem perceber, né? Que nem no culto passado lá que eu estava aqui na minha igreja, o palestrante lá, o pregador, ele leu um trecho de um conjunto de livros da Ellen White, né? E nesse trecho, é, Fundamentos para a Igreja, se não me engano, Testemunho para a Igreja, esse, nesse trecho estava falando sobre um sonho que ela teve, né? De, que ela, que era o pessoal estava indo embora ali, um monte de gente, fugindo, a carroça. Depois chegou um momento que a carroça não dava mais, aí deixaram as carroças, começaram a andar a cavalo. Dali a pouco o cavalo também não dava mais, começaram a andar a pé. Dali a pouco os sapatos já não dava mais, aí começaram a andar descalços, de meia. Daqui a pouco as meias se encharcaram, começaram a andar sem sapato, sem meia. Daqui a pouco foram indo, já não tinha mais como andar. Tinham caído algumas cordas lá, e quando chegou o momento não tinha mais para onde ir, começaram a se locomover pendurados nas cordas, uma corda na outra, né? E no final desse caminho, tinha um jardim maravilhoso, um lugar lindo, com sol que raia, não conseguia ver o sol. Era uma luz que raiava naquele jardim, um lugar maravilhoso, né? E eles chegaram, enfim, chegamos no nosso destino, ali era o fim. Né? Tem uma imagem na internet que fala sobre isso. Né? Uma imagem. Aí eu falo para você, isso nos remete a algo que está escrito em Apocalipse? Hum? E a mensagem que a Bíblia prega nos tempos do fim? O que fala a Bíblia? Que terá uma grande perseguição, que as pessoas terão que fugir, que irão passar por tempos difíceis, assim como aconteceu a outra perseguição primeiro para o próprio Jesus, depois para os apóstolos, depois para os cristãos lá na, na época passada, e agora a Bíblia prega que vai acontecer de novo, e que nós temos que fugir para os campos distantes, que não podemos comprar nada naqueles tempos, se não usar a marca do inimigo. Passaremos por provações, momentos terríveis, muitos serão presos e mortos, entregues por próprios amigos e parentes, achando que estão falando que é certo. Você entende? Não é um momento terrível, difícil que vai acontecer? Não bate? Bate. Eu estava ouvindo ele falar, estava lembrando de tudo isso da Bíblia. Né? Ele já tinha falado um pouco sobre esse assunto. Então bate. Você entendeu? Então nada mais é esse sonho de Ellen que uma revelação que Deus deu para ela no tempo do fim. É o que nós vamos passar. Entendeu? O que aconteceu? Nesse caminho, muita gente desistia no sonho. Muita gente desistia, porque não estava aguentando mais. A pessoa começava a doer a pé, começava a fazer bolha, não quero mais, e desistia de caminhar. Essas pessoas são aquelas pessoas que estão seguindo a Deus momentaneamente, mas que quando começar a tribulação, elas não vão resistir àquele ataque e vão se entregar à marca da besta. Muitos cristãos, mesmo de todas as igrejas, e também inclusive da Adventista, irão se entregar à marca da besta por desistir da jornada, por não conseguir. Eles vão, eles vão se entregar, para não aguento mais. E vão usar a marca para poder comprar as coisas, porque não vão suportar. Por que eles não vão suportar? Porque eles não têm o quê? A fé forte o suficiente para suportar aquela situação. Então muitos iam ficando pelo caminho, né?
Então, queridos irmãos, é tudo que a Bíblia está pregando. Então, condiz com o que está escrito ali. Né? E não é só isso, muitos outros textos, né, também seguem a mesma pegada. Então, você fazendo coisas, você vai ver a Bíblia está falando a mesma coisa. Aí tem um livro que chama Atos dos Apóstolos, lá explica algumas coisas, inclusive a parábola do rico Lázaro. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos, que nós possamos compreender verdades e utilizar não só da Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa base, a nossa coluna central ali. Ela não pode ser retirada. Mas não quer dizer que eu não possa usar outros livros de outros autores, por exemplo, para complementar a Bíblia. Por exemplo, numa pregação, numa palavra, num estudo bíblico, por exemplo. Eu posso usar livros da Ellen White, eu posso usar livros de outros livros aí de pessoas cristãs, eu posso usar livros até de espiritismo, entendeu? Posso usar, né? Posso usar livros católicos, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma Bíblia com as anotações do Bispo de Macedo. Eu me evangelizei com as novelas da Record que pertencem à Universal e eu me evangelizei lendo a Bíblia com as anotações do Bispo de Macedo. Então eu li a Bíblia e li as anotações. Muita coisa que ele falava lá eu concordava, outras não. Mas eu li as anotações dele, então eu me evangelizei dessa maneira. Então, quer queira, quer não, ele faz parte da minha evangelização, de um ponto ou de outro. Então, por que eu não posso usar, por exemplo, tem alguns comentários dele que eu acho legal para ele pôr lá. Por que eu não posso usar um dos comentários dele, por exemplo, uma pregação, né? Ou mesmo, eu não uso assim, quase que não pego mais aquela Bíblia. Mas foi ela que eu li inteira, né? E aí, mas eu posso, mas uma pessoa, por exemplo, um pastor da Universal, ele vai pregar lá sobre um assunto, por exemplo, a, o batismo, né? Ele não pode pegar um comentário de Macedo e colocar na apresentação dele na Universal? Pode. Além de falar sobre a figurinha, falar, o nosso cofundador de Macedo falou na Bíblia dele aqui, como o comentário que ele fez na Bíblia dele, que é isso e aquilo outro. Então, eu posso estar colocando, ele pode estar colocando também, entendeu? Qual o problema? O de Macedo escreveu o livro também, então ele pode pegar um dos livros de Macedo e falar, ó, também aqui o nosso fundador de Macedo diz aqui nesse livro tal coisa, tal coisa, entendeu? Então, qual o problema? Tem algum erro dele fazer isso? Não, ele está adorando de Macedo por estar usando o livro dele para complementar um culto, alguma coisa? É evidente que não. Mesma coisa fazemos nós. Nós usamos os livros da Amélia White para complementar nossas pregações, para fazer estudos bíblicos, né? Para dar um conhecimento melhor, que nem, por exemplo, quando eu estudei ali pela primeira vez a parábola do Rico Lázaro, eu não captei muito bem, porque ela fala, ela é muito simbólica, né? Lázaro foi para o céu e o outro foi para o inferno. E ainda o rico pediu para voltar para avisar a família. Mas até ali eu tinha lido e compreendido que a pessoa quando morre não vai para o inferno, vai para a sepultura, né? Eu já tinha essa compreensão. Então aquilo me dificultou, por eu ter essa compreensão, de entender a palavra, o significado da palavra do Rico Lázaro, né? Foi aonde então eu pedi uma orientação à minha saudosa prima. E ela então, nós fizemos uma, uma reunião no Zoom, só eu e ela me apresentou o livro, achei o Atos dos Apóstolos, onde estava escrito sobre a palavra do Rico Lázaro, e me mostrou algumas coisas, ela foi falando e me mostrou algumas coisas a respeito do assunto, né? E o cara falava e eu via que batia com o que eu estava lendo na Bíblia, o que eu acreditava, entendeu? Então, como ela falou, também está escrito lá que a palavra do Rico Lázaro foi escrita de acordo com o olhar daquele povo da época. Né? Aquele povo acreditava que a pessoa morria para o céu, para o inferno. Ninguém acreditava que a pessoa ia para a sepultura, não acreditava em ressurreição, entendeu? Então, Jesus contou a parábola com um olhar momentâneo. Né? Por isso que eu falo, a verdade se altera. Então, hoje em dia, como que seria essa parábola com a crença verdadeira?
Morreu o rico e morreu Lázaro. Ambos foram para a sepultura. Voltaram ao pó da terra, estavam lá na sepultura. Jesus voltou. Lázaro foi ressuscitado e levado ao paraíso, ao céu. Ficou lá 1000 anos, um milênio. Depois, a Nova Jerusalém desceu. E aí o rico foi ressuscitado, né? E ele foi jogado no lago de fogo com enxofre, consumido pelo fogo, com enxofre, a terra purificada, e ele teve a morte eterna. E Lázaro ficou para viver a vida eterna, né? Aí a gente entende o significado do início da parábola. Aí quando o rico fala, permita-me que o Lázaro retorne para avisar minha família para que eles não venham para esse lugar, né? Então, o que viu o ensinamento ali? O que o Abraão fala ali? É Abraão que está na história ali. Que ele já tem os patriarcas, tem Moisés e os profetas. Os patriarcas, Moisés e os profetas. Se nem assim eles acreditaram, não é uma pessoa voltando do mundo dos mortos que eles vão acreditar, né? Então, nada mais nada menos, o que está sendo ensinado naquela parábola? Que tudo que a gente precisa saber sobre a verdade está onde? Nos patriarcas, Moisés e os profetas. E o que é isso? Toda a Bíblia. E hoje nós podemos colocar patriarca, Moisés, os profetas e os apóstolos, né? O Novo e o Velho Testamento. Basicamente, o que nós precisamos saber sobre a morte, sobre o que nós devemos seguir na nossa vida, está na Bíblia. Então, não há necessidade de mais nada. É isso que está sendo dito ali. Então, se eles não querem saber da Bíblia, não querem estudar, se eles não têm o compreendimento dos assuntos bíblicos, eles não vão ter o compreendimento necessário para compreender o que a pessoa está falando. Eles vão acreditar o quê? Que esse cara é maluco, que ele não morreu, né? Que ele está inventando isso, né? E mesmo que eles saibam que o cara morreu e ressuscitou, eles vão falar, não, isso aí é mentira, você está querendo fazer isso pra gente mudar, pra não sei o quê, tá querendo enganar a gente, tá querendo. Tá inventando essas coisas pra você ficar famoso, que você morreu, não sei o quê. Não vão acreditar, entendeu? Então é isso que eles estão falando, né? Então, basicamente, a palavra do rico Lázaro ensina que nós temos que seguir o cânon sagrado, ou seja, a Bíblia Sagrada, e que nós devemos simplesmente entender que quem seguir a Bíblia Sagrada, andar nos caminhos do Senhor, naquele manual ali, encontrará a vida eterna, encontrará o paraíso e verá na Jerusalém com Jesus Cristo como o Rei dos Reis. E aquele que renegar essas escrituras, ele encontrará lá onde fogo e enxofre e a morte eterna. Então é isso que a parábola do Lázaro basicamente é isso. Você entendeu? Algo que no momento que eu li eu não entendi. Mas estudando com a minha prima, eu captei. Depois eu ouvi outros pastores falando, o Arilton Oliveira, enfim, né? O Luiz Gonçalves. Então a gente acaba que desenvolvemos esse compreendimento. Então, o livro de Ellen White me ajudou a compreender essa parábola. Mas não quer dizer que ele, que os livros de Ellen White, estão no lugar da Bíblia. Não. A parábola está na Bíblia. Jesus Cristo já quis dizer isso, mas às vezes nós, seres humanos, precisamos de um algo a mais para captar a mensagem, você entendeu? Nem todo mundo consegue captar a mensagem só de olhar, só de ler. Tem gente que só lê e está captando as mensagens, tem facilidade para captar. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho tanta facilidade para captar a mensagem, porque eu sou mais de exatas, né? E, e então eu tenho uma dificuldade na parte de humanas, que é de leitura, cara. Então, muitas vezes eu preciso de um auxílio. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu praticamente não li nada de Ellen White. Você entendeu? Eu já vi algumas frases dela, alguma coisa. Li um pedaço do livro dela, O Grande Conflito, né? Li um pedaço do livro dela, Patriarcas e Profetas. Li um pedaço do livro dela, Desejar de Todas as Nações.
E estou lendo agora o livro dela, Testemunho, Fundamentos de um Lar Adventista, Testemunho de um Lar Adventista. Eu sempre me confundo no nome. Mas é um livro extraordinário. Eu estou usando a versão dele atual, que é 2016, acho que foi a última versão, né? E é uma, uma um livro fascinante. Cada vez que eu leio mais sobre ela, eu fico fascinado. Eu quero ler mais. Eu assisti o filme dela no YouTube. E a história dela é extraordinária. Uma mulher que não lembrava de nada, pegar uma Bíblia Sagrada, no meio de uma igreja que não acreditava que ela era uma profetisa. Levantou a Bíblia numa altura onde ela não podia ler. E foi passando o dedo e dizendo exatamente o que estava escrito naquela Bíblia. Como é que você me explicaria isso se ela não lembra, se ela não lembrava das coisas? Desde criança. Desde o incidente da pedrada. Sente? Quando você para um pouquinho para dar uma estudada rápida, falando, nem para ficar lendo todos os livros dela, mas uma estudada rápida sobre ela, você querendo realmente saber a verdade sobre ela, então, já que você acredita em Deus, olha Deus e fala, me revela a verdade sobre esta mulher, Ellen White. Se ela realmente foi uma pistoleira, foi uma engana-trouxa, foi uma, uma, uma enganação, foi uma charlatã, me revela, Senhor, a verdade. Mas se ela realmente foi uma profetisa do Senhor, me revela essa verdade também. Eu quero saber a verdade, estude sobre ela. E Deus vai te dar a verdade sobre ela. Se você estudar sobre ela com os braços, com os olhos abertos, você vai perceber poucas coisas que você lê sobre ela, que não tem como essa mulher não ser profetisa de Deus. Eu vi o filme, os escritos, e os poucos escritos dela que eu consegui ler até agora, eu não tenho dúvida quem é essa mulher. Agora, eu quero ler os outros livros, eu tenho aqui alguns livros dela, eu tenho O Grande Conflito, eu tenho Desejado de Todas as Nações, eu tenho um outro lá que é Ensino para os Pais, tenho esse agora que eu comprei para o curso, né? E eu quero comprar ainda Patriarcas e Profetas e Atos dos Apóstolos e ainda a coleção de 9 volumes, né, dos fundamentos para a igreja, né? Entendeu? Mas isso com o tempo, né? Eu quero ler tudo. O problema é tempo para ler, não estou tendo. Mas eu gostaria de ler sim, porque são livros fantásticos, são coisas fantásticas. Não é nada a perder, claro, não é no lugar da Bíblia, né? Entre ler os livros dela e ler a Bíblia, eu estou dando sempre prioridade, estou lendo só a Bíblia. Você vê que eu não deixo de ler a minha Bíblia diária para ler Ellen White, de jeito nenhum, né? Porque a Bíblia é o livro sagrado. Ellen White é uma ajuda, é, orientações, né? Que nem, por exemplo, ela dá orientações, sugestões no livro para a relação familiar dos pais, sobre como você ter uma boa relação com os filhos, né? Esse livro aí, Fundamentos de um Lar Adventista, se é isso que é o nome do livro, você tem testemunhos, orientações e sugestões de como você viver num lar cristão, né? Fundamento de um lar cristão. Então, um lar cristão não é um lar adventista, é um lar cristão. Então, é você vivendo com Deus, pondo Deus no meio da sua família, você tentando agir com amor, com afeto, evitar reclamação, evitar a balbúrdia, a confusão, praticar o bem, praticar o amor, fazer os seus afazeres, se sentindo honrada por estar fazendo e não pressionada e não fazendo na marra. Então tudo isso é mudar o pensamento. É isso que ela está tentando pregar ali, que é justamente o que a Bíblia também nos ensina. Quando você lê lá Provérbios, quando você lê lá Eclesiastes, Cantares, Salmos, tudo isso tem todas essas coisas lá. Então, Salomão falou muito sobre esse assunto também. Se você comparar os escritos dela com esses livros de Salomão, você vai ver que está na mesma pegada. Entendeu? Então, não é uma questão de ela estar inventando coisas novas, mas ela está muitas vezes resumindo, falando em palavras mais atualizadas sobre aquele assunto, dando uma clareza sobre um assunto bíblico. Entendeu? Por isso que a gente fala, a luz menor pode nos levar à luz maior. Ela nos leva à luz maior, né? E essa luz menor pode ser nós cristãos levando outras pessoas, pode ser Ellen White nos ajudando,
podem ser outras pessoas, né? Como, por exemplo, pessoas que não são cristãos, como Allan Kardec, Sócrates e outros, que podem também nos passar algo também para nos ajudar a chegar na luz maior. Claro que nós não podemos pegar tudo que está escrito deles, porque muita coisa está contra o que a Bíblia ensina. Mas nós podemos pegar algumas coisas, né? Nós podemos entender que a luz menor é a Bíblia Sagrada, que nos leva à luz maior, que é a Trindade de Jesus Cristo. Tá certo? Nós temos que entender que nós temos várias interpretações para essa fase, mas o que nós temos que entender é que o mínimo de luz que exista, seja de onde ela vir, pode nos levar, vai nos, né, se a gente seguir o rastro dessa luz, ela vai nos levar à luz maior, que é o destino, que é a vida eterna, que é a salvação, que é a Trindade, que é a vida com Cristo, como vocês quiserem chamar. Basicamente isso, queridos irmãos, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, abra nossas mentes, Senhor, para que nós possamos compreender esse assunto, esse tema, que sabemos que qualquer luzinha que a gente tenha, menor que seja, vai nos levar à luz maior que Jesus. Vai fazer com que nós levemos outras pessoas a Ti, Senhor. Não basta que apenas nós fomos a Ti, mas também que outras pessoas vão. Abra nossas mentes para que nós possamos usar textos de escritores, que escreveram materiais cristãos, até não cristãos, que possam ser usados a seu favor, que sejam usados nas pregações, Senhor. Nós possamos entender que Ellen White foi a sua profetisa, foi uma serva do Senhor, que deixou-nos escritos alguns dos seus pensamentos, alguns sonhos, alguns testemunhos, né, algumas orientações para uma vida cristã, para uma vida de alegria, de felicidade, para termos paz e tranquilidade. Seja sempre conosco, Senhor. Abençoe alegremente todos que estão me ouvindo, seja inscritos no meu canal ou não, mesmo aqueles que não estão me ouvindo, mas que vão me ouvir em algum momento. Abra a mente deles, se eles ainda não acreditam em Ellen White como uma profetisa, ou como uma orientadora, mentora bíblica que seja, que eles possam ir atrás de conhecer um pouco melhor para poder tomar uma decisão. Que não fiquem rotulando uma pessoa sem antes saber de fato sobre ela. Que assim seja, meu Deus, seja sempre conosco. Quem estiver trabalhando no dia de hoje, Senhor, inscrito no meu canal ou não que estiver me ouvindo, e os inscritos que não estão me ouvindo, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Que Deus abençoe a todos eles, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, meu Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão dos Espíritos Santos seja com todos nós. E lembre-se, qualquer luzinha que nós tivermos, seja de um livro, seja de uma escritura sagrada, da, de uma pessoa, seja de algum instrumento que Deus utilize, qualquer coisa que você possa ter uma luz para te guiar, para essa luzinha, se você segui-la, ela vai te levar para a vida eterna, vai te levar até Jesus, salvação e a vida eterna. E lembre-se, não é necessário que você abra a sua boca. Se você tiver demonstrando em si que você é realmente um cristão verdadeiro, sincero, as pessoas vão olhar para você e vão te reconhecer como um cristão sincero. E através do seu exemplo, elas vão se converter. Não é preciso nem que você abra a boca. Mas é claro, tudo que você for pregar e falar será bem-vindo, né? Poderá acrescentar e mais ainda e ter uma conversão mais rápida. Mas, mas não esqueça de aprender como vocês devem falar. Porque muitas vezes a gente tem que renegar algumas coisas para não ofender pessoas. Que nem ontem, por exemplo, quando eu preguei sobre as bestas, sobre a marca do Senhor, eu não revelei qual era o poder religioso, não revelei qual era o selo de Deus, por quê? Para não causar ali um impacto, né? A pessoa rejeitar a mensagem, se trancar, não. Você tem que receber a mensagem de mente aberta. Então, muitas vezes a gente tem que falar numa linguagem um pouco mais figurativa, né, metafórica, e deixar em aberto certas coisas, para deixar que às vezes a própria pessoa para pesquisar para saber, né? Porque às vezes o momento é melhor que a pessoa compreenda um assunto, para depois, mais para frente, compreender outro, tá certo? E Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Falou.